Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos a este momento de celebração da poesia, de celebração da vida. É uma honra, um orgulho, uma satisfação mediar essa mesa. Mesa de gente bonita, de gente bacana, de gente respeitosa, que se preocupa com o próximo, de gente cidadã. Isso é muito, muito lindo esse momento, né? Obrigado à presença de todos vocês, muitos professores, alunos, ex-alunos, poetas, artistas, enfim, um encontro lindo, não é? Eu vou começar apresentando os nossos convidados, e depois a gente vai para uma roda de conversa e para as nossas rodas de declamação, ok? Eu vou pedir que, enquanto acontece o sarau, que todos desliguem a câmera, desliguem o áudio, para que a internet não fique instável, ok? Vou apresentar a Sandra Liz. Tudo bom, Sandra Liz? Olá, tudo bom? Boa tarde a todos. Essa mulher linda é Sandra Liz. Ela é mestre em estudos literários pela UFES, doutoranda em literatura e cultura pela UFBA, professora de literatura da Rede Estadual da Bahia, técnica pedagógica em educação quilombola do município de Cachoeira, membro do conselho editorial da Revista de Estudos em Educação e Diversidade da UESB. Possui autoria em prefácios, artigos em livros e, recentemente, enveredou seu percurso de escrita para o universo poético. E nós agradecemos muito por isso. Publica seus textos nas redes sociais e em seu blog Poexistências. Sigam essa mulher. Boa tarde, Evanilson Alves. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todas e todos. Esse é Evanilson Alves, ela é natural de São Felipe, Bahia, aqui do nosso Recôncavo, e reside em Salvador. Evanilson tem 29 anos, é um dos idealizadores do coletivo Sarau da Onça e do grupo recital Ágape. Poeta, escritor, slammer, slam master do slam Deixa Acontecer, Batalha de Poesia de Sussuarana Velha, produtor executivo do projeto Escola Politizada, Poesia de Quebrada, articulador de jovens, professor da Fundação da Criança e do Adolescente, Fundac, produtor cultural e também escritor de 3 livros lançados. O Diferencial da Favela, Poesias Quebradas de Quebrada, de 2014, A Poesia Cria Asas, também de 2014, O Diferencial da Favela, Dos Contos às Poesias de Quebrada, de 2019. Só tem gigante nessa mesa, ele é mais um gigante. Boa tarde, Jaquinha Nogueira. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, pessoal. Jaquinha Nogueira é mestranda em Educação pela UFBA, possui graduação em Letras, licenciatura em Língua Portuguesa pela UNEB, 2013. É o nosso orgulho, foi nossa ex-aluna, assim como Sandra Liz também, 2 pratas da casa, fazendo sucesso por aí. Jaquinha tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: sujeito marginal, poesia, literatura periférica marginal baiana, poema e sarau da onça. É poeta e organizadora do Sarau Sapeaçu desde 2014 e nossa parceira na UNEB também, quando a gente precisa, ela cola lá. É autora do projeto A Poesia Vive, que insere as literaturas de forma viva em sala de aula a partir dos saraus literários. Muito obrigado pela presença de todos vocês, é uma honra, uma satisfação tê-los aqui para esse encontro, para esse sarau. Nós vamos organizar da seguinte forma: primeiro uma rodada de conversa, depois a gente vai para uma rodada de declamação. Eu só queria dar os informes antes, pedir mais uma vez às pessoas que entraram depois que fechem as câmeras, a pedido da coordenação, para que a internet não fique instável, ok? Por favor, fechem as câmeras. Os poetas que querem participar do sarau, nós vamos abrir um bloco pequeno, mas vai dar para vocês participarem, então solicita a inscrição. Karina, nossa assistente, ela vai nos ajudar
a fazer essas inscrições. Então, no chat, por favor, os poetas que querem participar, solicita a inscrição. A palavra-chave será informada no final da live, ok? E enquanto o sarau ocorrer, mandem um salve, um axé, um viva para os seus poetas preferidos, nossos poetas da Bahia, do Recôncavo, do Brasil, ok? O chat fica livre. E agora a gente vai para a nossa rodada de conversa, né? A arte existe porque a vida não basta. Por isso que a gente está aqui nesse sarau. Eu queria saber de vocês o seguinte, de cada um de vocês. Quando cada um começou a gostar de poesia? Que trabalho tem feito com a poesia? Que autores, que obras tem influenciado? Quais os efeitos da poesia na vida de cada um? Para os que passaram na UNEB, se quiserem falar dessa relação. Enfim, falar o que vocês quiserem nessa síntese. Qual a relação de cada um de vocês com a poesia? A gente começa com Sandra Liz. Prontinho. Vamos lá. Pessoal, inicialmente eu gostaria de parabenizar a UNEB, né, pelos seus 40 anos, que ela vem contribuindo com a vida de várias pessoas, e eu quero ressaltar exatamente essa contribuição da UNEB na minha vida, né? Eu sempre digo que a UNEB contribuiu para a minha carreira, com certeza, mas para a minha vida, né, para a minha afetividade, né, enquanto uma instituição humanizadora, ela contribuiu ainda mais, porque os conhecimentos eu poderia adquirir em outra instituição, poderia até adquirir com através do autodidatismo, mas essa formação humana que a UNEB, ela teceu em meu corpo, em minha vida, né, foi algo assim, a UNEB Campo 5 foi algo para eu levar para a vida toda. Então, existia uma mulher antes da UNEB, e depois surgiu uma outra mulher, né, bem mais renovada, eu me senti bem mais segura a partir da UNEB. Respondendo a pergunta de Fábio, minha relação com a poesia, eu vou falar de alguns pontos, né, vou tentar organizar minha fala de alguns pontos. Enquanto leitora, eu sempre gostei bastante de ler, sou uma leitora voraz de poesia, gosto de todo tipo, digamos assim, né, de poesia, eu gosto de poesia clássica, gosto de poesia negra, gosto de poesia escrita por mulheres, poesia periférica, né, eu não tenho essa classificação, eu gosto da poesia que ela me toca, que ela me emociona de alguma forma. Então, eu sou uma leitora voraz, gosto muito, acho que é um texto que ele fala da gente, que ele toca a gente, toca na gente, né, profundamente, e faz com que a gente repense em algumas situações na nossa vida, né, ou até algumas questões existenciais. Então, acho que a poesia, ela vasculha dentro da gente, né, é um potencial fabuloso, né, que muitas artes, elas chegam próximo, mas, para mim, não como a poesia, né, enquanto leitora. Eu vou citar alguns nomes, seriam vários nomes, acho que eu ficaria aqui a live inteira só citando. Gosto bastante das poetas Lívia Natália, né, eu conheci até recentemente, quando ela foi minha professora na UFBA, então é um nome para mim que, assim, demarca bastante a minha trajetória de escrita, né, porque ela parte dessa identidade de uma mulher negra, né, ela parte de uma subjetividade muito própria, ela tem uma simbologia muito forte com a água, são pontos que me tocam bastante, né. A poeta também, Daniela Galdino, que foi minha professora e é uma grande influenciadora desse meu lugar de poeta, também é uma outra poeta maravilhosa, né, traz essas múltiplas mulheres que há na gente. Eu vou citar um autor, na verdade, de prosa, porque para mim é uma prosa poética, que é Walter Ugumãe, é um autor que eu estudo e que eu tenho me debruçado bastante, né, e que tem, assim, uma carga poética, uma carga de fazer com que a gente caia para dentro da gente, tão forte, né, que a gente não tem como ler Walter Ugumãe e sair da mesma forma. Então, esses são os autores que eu estou lendo, né, eu sempre acompanho os textos de Jaquinha Nogueira, excelente poeta, tenho uma grande admiração. Evanilson, eu conheci recentemente, quando eu soube que ia participar da mesa com ele, fui buscar também, vi algumas declamações, achei muito boas, assim, me impactaram bastante, né.
Vou falar também enquanto professora. Minha relação com a poesia enquanto professora é aquela relação de tentar levar o aluno a ter o prazer com a poesia. É uma relação inicial, é o prazer. Né? O aluno ele precisa se emocionar, ele precisa gostar do objeto poético. Né? Claro, depois vamos tecer algumas discussões sobre o que perpassa ali as experiências do sujeito, do eu lírico, questões sociais, enfim, vamos tecer outras discussões, mas para mim o pontapé, né, o ponto de partida é exatamente emocionar, é afetar. Né? Eu tive algumas experiências maravilhosas com a poesia em sala de aula, no ensino médio. Assim, eu vou citar somente duas, na verdade, que marcaram bastante. Eu levei um texto para uma turma dita como uma turma bagunceira, foi um texto de Murilo Mendes, né, que é modernismo, né, e essa turma, assim, abraçou de uma forma tão, tão bela, e ficaram ali tecendo discussões, até os alunos mais agitados, eles estavam conectados com a poesia, eles ficaram tecendo discussões, tentando aprender os vários sentidos da poesia. Eu achei aquilo tão, tão magnífico, eu falei, nossa, é esse o caminho para a gente levar para a sala de aula, é isso, através da poesia, da literatura, a gente precisa suscitar isso daí nos alunos. Né? E uma outra experiência foi uma poesia de Sandro Sussuarana, né, que eu acho que ele é até do Sarau da Onça, né, Vanilson? É isso, eu levei uma poesia dele, de uma coletânea, Poesias Periféricas, que eu tenho, aí os alunos ficaram, assim, completamente maravilhados, e teve um que bateu palma no final, e começou a discutir, um menino que não participa da aula, aí eu fiquei pensando quanto essa poesia, que falava da violência da instituição polícia, né, como essa poesia tocou no corpo desse menino, como é que ela alçou essa subjetividade a ponto dele querer participar desse momento, né? Então foram experiências, assim, muito ricas, para a gente entender o quanto a poesia, ela transforma, ela toca no ser humano, né? E a outra relação é a relação enquanto poeta, né? Enquanto poeta é uma relação muito recente mesmo, né? Eu já escrevia poesia, mas para mim o que eu escrevia era um diário em versos, né? Eu não via como poesia, eu não via qualidade poética no que eu escrevia, não via força poética, né? Se é que isso, entre aspas, existe, né? Eu não via necessidade, possibilidade de outras pessoas acessarem esse texto. Para mim era algo para poder externar algumas dores que eu tinha em mim, alguns vazios, né? Eu transformava esses vazios em poesia, né? E deixei lá guardado por muito tempo. Aí depois eu mandei para um amigo meu, poeta, diante da fala dele e de outros amigos também que eu fui mandando, eles falaram assim que tinha uma força poética nas minhas palavras. Aí isso começou a me incentivar para eu pensar em publicizar, né? Aí, agora, durante a quarentena, foi que eu comecei a gravar alguns vídeos, a publicar alguns textos nas redes sociais, né? E foi exatamente o momento que eu criei esse blog, né? Mas até então eu não tinha esse olhar de mim enquanto poeta. Até porque eu estava assistindo uma live ontem, mediada pela professora Daniela Galdino, da Aprofundanças, e a Jéssica, a poeta, ela disse assim, é um peso tão grande você dizer que é poeta, né? E eu fiquei com medo desse peso. Eu acho que foi isso, inicialmente. Eu carreguei bastante esse medo, né, de ser poeta. E também, é claro, eu sei que há outros atravessamentos. É aquela ideia de que sempre dizem, sempre pensam e sempre querem nos fazer acreditar que nós, mulheres negras, nós, sujeitos negros, que tudo que a gente diz, tudo que a gente fala, produz e faz, não é interessante para ninguém. Né? Então, isso demarcou muito em mim, fortemente. Agora que estou, assim, publicizando timidamente, né, muito timidamente, eu não me sinto ainda tão confortável assim, mas já estou colocando aí meus poemas para as possibilidades críticas, né? Então, acho que já é um grande avanço, né? E, para mim, a poesia, ela é um elemento de cura, é uma possibilidade terapêutica para meu eu. Eu já vivi algumas situações de racismo em que eu só consegui suportar um pouquinho aquela situação pela escrita, né? Só para citar uma, no Pelourinho, eu peguei um Uber, chamei o Uber, aí assim que eu entrei no carro, ele conversou, de repente ele disse,
pode te confundir com a prostituta, né, no Pelourinho. E, assim, eu não estava vestida de forma vulgar, o que não seria motivo para isso, né? Obviamente não deveria ser motivo para isso, mas não estava vestida recatadíssima, recatada e do lar, né? Mas estava com batom bem forte. Só isso suscitou essa leitura dele. Então, uma mulher preta com batom forte é uma prostituta fácil para qualquer turista. Essa foi a leitura para ele, né? Isso daí virou primeiro uma crônica. Eu tinha que colocar aquela dor, aquele sentimento, aquela humilhação que estava em mim em um texto. Aí eu escrevi a crônica, depois virou um poema, né, que intitulei Quando Minha Cor Me Prostituiu, que eu vou ler depois para vocês. É isso. E assim, esse trabalho de divulgação está sendo bastante recente, né, até por muitos incentivos, né, de amigos, poetas, Daniela Galdino, como eu já falei, né, até porque eu concordo com Carolina Maria de Jesus, quando ela traz no Quarto Despejo a seguinte frase, não, Senhor, ninguém pode apagar as palavras que eu escrevo. Então, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente produz, vai ficar aqui tatuado, é nossa voz, né? São nossas experiências aí. Eu chamo de poesistência, né? Pensando um pouquinho no termo de Conceição Evaristo, da escrevivência, né? Então, eu acredito que com essa produção a gente demarca nosso nome, a gente mostra a nossa voz, a gente mostra o nosso eu, né? A gente, entre aspas, cumpre nosso papel social de sujeito negro, né? A gente traz as questões do racismo nesse texto, não tem como estar entrelaçado na nossa voz, no nosso dizer poético, a gente traz esse corpo de mulher, né, marcado por várias questões, não tem como também não estar ali rabiscado nesse universo poético, e outras questões existenciais que a gente vem trazendo nesse universo. Sandra, um minutinho mais, só. Não, eu já concluí, eu pensei que já tinha passado o tempo. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço. Um relato bonito, né, da poesia como algo que afeta a nossa alma, mas também a nossa vida, né? Tem vários comentários aqui, deixa eu ler alguns. Sandra Liz, uma mulher linda, empoderada e talentosa. A Cineia Silveira enviou. Sueli Santana, revigorante encontrar todos vocês. Alessandra Sandrinha, poesia enobrece a alma. Lídia Barreto, o Sarau da Onça é sensacional. Sueli Santana, Evanilson, achei aqui agora seus pés no chão, maravilha. Muitos comentários, muitos elogios. À medida que a gente for conversando, eu vou lendo os comentários. Evanilson, com você. Evanilson, me ouve? Agora sim, Fábio. Ok. 10 minutinhos. Tá ok, então. Mais uma vez, né, uma boa tarde, um salve a todas e todos. Salve, Jaquinha. Salve, Sandra. E, enfim, parabenizar a Sandra por essa potência literária que você é, né, por toda a resistência até aqui também. Não só você, mas Jaquinha também, né, que eu tenho uma proximidade maior. A gente já teve possibilidade de estar em vários eventos, enfim, né? Tem algumas atividades conjuntas e foi muito bacana. Agradecer o espaço, né, e esse convite da UNEB, né, para a gente festejar e celebrar juntos esses 40 anos, mais do que necessário que venham outros 40 anos, né, e tudo mais. Então, eu digo que eu sempre escrevi, né? Eu acho que minha vida toda, nesses 30 anos de idade, eu sempre escrevi, mas eu digo também que eu comecei a entender o que era poesia de verdade, e entender o poder transformador que essa poesia tinha e tem hoje na minha vida, a partir de 2005, né? Que é quando eu começo a ter uma atuação maior nas escolas que eu estudei, que eu estudava, enfim, fazendo uma movimentação com saraus. Eu criei um primeiro sarau de poesias intitulado Áfricas, Poetas do Gueto, numa escola onde eu estudava, que foi o Visconde de Itaparica, e depois foi
o equivalente do Cabula. Mas em 2005, eu conheci também duas pessoas que são minhas referências, assim, enfim, né, tem uma importância enorme para mim, que um é Sérgio Baiavista, que é um mestre em educação e cordelista. Esse cara me ensinou em 2005, a partir de uma oficina, qual era o poder do cordel, né, o que é que o cordel tinha para me acrescentar, tinha para me apresentar, né, e qual o poder transformador que estava por trás do cordel. E o outro cara foi Edivaldo Neto, né, que na época era um rapper, hoje ele é um videomaker, trabalha com fotografia, enfim. E esse cara me ensinou o poder das palavras, o poder do verso a partir do rap. Então eu sempre gostei muito de ouvir rap, né? Então a poesia ela chega para mim muito nesse sentido do rap, do hip hop. E aí, com mais tarde que eu vou lapidar e vou transformar essa poesia a partir do cordel e a partir do rap nessa poesia potente que eu tenho feito, que tem inspirado a tantas outras pessoas, que tem referenciado a tantas outras pessoas. E me referenciado, né, porque eu acredito que é um espelho, é como se fosse um reflexo, né? A gente se vê e se reconhece na palavra do outro, a gente se vê e se reconhece na poesia um do outro, né? Então, acho que esse é o efeito maior que a poesia tem feito em mim. E também quando eu tive que escolher, né? Em algum momento na vida, um jovem preto ou uma mulher preta, ela precisa fazer uma escolha, um jovem preto, sobretudo, também precisa fazer uma escolha, ainda mais se tratando de periferia, e eu precisei optar, né? Eu precisei transformar essa poesia naquele potencial transformador da minha vida, que fosse, inclusive, livrar minha vida de algumas situações, enfim, que poderia me atingir. E eu escolhi optar pelo papel e caneta, né? E eu sou feliz em dizer que esse papel e caneta, essa poesia, ela salvou minha vida de verdade, né? Com todos os detalhes, salvou minha vida, né? Quando tem alguém que perguntou aqui no comentário, eu vou pegar por esse viés, né? O que é que me referencia, né? O que é que me inspira? O que me inspira são as cenas e situações do cotidiano, são as histórias alheias, né? São as pessoas próximas que estão a mim, próximas a mim que me inspiram. Então eu acabo pegando as características de cada espaço, de cada pessoa que eu estou, né? E eu acabo escrevendo as histórias, né? Enfim, essa poesia, eu sempre digo que ela me deu asas, né? Me deu asas, me levou para lugares que eu jamais imaginava. E, enfim, eu tenho um trabalho, hoje eu sou instrutor, né? Eu tenho um trabalho de escrita criativa, de poesia com privados de liberdade. Há 4 anos atrás eu comecei um trabalho com meninas privadas de liberdade. E aí fui, né, orientar, passar um pouco da formação que eu tinha nessa escrita criativa dos adolescentes. E que inclusive no processo viraram minhas colegas de trabalho, né? Eu digo assim, porque a escrita delas sempre foram tão potentes quanto qualquer autor aqui fora, né? Então até o ponto de a gente combinar e lançar um livro que foi o Força Feminina, Poesia que Liberta, um livro com 56 poesias, todas de autoria dessas adolescentes que estavam naquele período privadas de liberdade. A gente fez o lançamento desse livro no Teatro Castro Alves, foi muito bacana, porque foi uma parceria com a editora Galinha Pulando. E aqui o meu abraço para Valdec Almeida de Jesus, que é um grande parceiro, que é um difusor da literatura no estado da Bahia e fora do estado e fora do Brasil. É um cara muito bacana que, inclusive, vocês devem conhecer. E a poesia tem esse potencial transformador, né? É bom saber que a gente conseguiu emplacar um trabalho que, inclusive, deu uma nova visibilidade ao bairro em que eu resido, por exemplo, que é a Sussuarana. A Sussuarana, 9 anos atrás, ela era tida como um bairro extremamente perigoso, onde imperava o tráfico de drogas e a criminalidade. E a gente, enquanto morador, né, sabendo que a Sussuarana é um polo de cultura e de educação, a gente estava pensando em criar um mecanismo, um instrumento que pudesse rebater essa ideia que a mídia tinha, né, de emplacar. Que é fácil vir cobrir um jovem preto tombado no chão, né? Mas é difícil vir cobrir um grupo cultural, um grupo de valsa, um sarau, né? Uma rima de esquina. É mais difícil para eles fazerem esse trabalho, né? Então, quando a gente começa a emplacar esse trabalho, que hoje, antes da pandemia, a gente estava conseguindo colocar de 150 a 200 pessoas no espaço, né, para ouvir poesia em pleno sábado à noite. Então, as pessoas começam a frequentar o sarau. A gente criou o Sarau da Onça, mas o Sarau da Onça é referenciado no Sarau da Cooperifa de São Paulo, né, que tem como idealizador Sérgio Vaz, e tem referência também no Sarau Ben Black, que é do professor, né, que idealizou
e potencializou o sarau foi o professor Nelson Maca. Então, a gente pegou essa referência do Sarau Bem Black, do Sarau da Cooperifa em São Paulo, e fizemos o Sarau da Onça, né, o primeiro da periferia de Salvador, e que referenciou tantos outros saraus que existem hoje na cidade, né? Então, é bom saber que todos os dias tem o que se fazer em se tratando de cultura alternativa, né? É bom saber que as pessoas gostam de ouvir poesia. É bom entrar numa sala de aula hoje, por exemplo, agora é mais comum os meninos gostarem de poesia, mas alguns anos atrás, quando a gente entrava numa turma de escola pública com 40 alunos e perguntava quem gostava de poesia, era difícil ver um adolescente levantar a mão e dizer que gostava de ouvir poesia. Né? Mas quando a gente começava a dizer para ele que o hip hop, que uma letra do Racionais, por exemplo, é poesia, né? E Sérgio Vaz bem diz isso, né? O negro drama é poesia, né? Então, quando a gente começava a fazer a poesia, e essa poesia ela contempla, ela dialoga com a realidade daquele adolescente, que é o que Sandra falou aqui um pouco mais um pouco antes, ele se referencia, né? Ele se vê e se reconhece na escrita, então ele passa a gostar de poesia, né? Foi o que aconteceu e o que acontece com os adolescentes privados de liberdade, é o que acontece na periferia, em cada canto que a gente atua com a escrita criativa, né? Que as pessoas se veem e se reconhecem hoje dentro desse contexto da poesia. E o melhor, elas começam a querer ser protagonistas, né? Protagonistas da sua própria história. A vida toda nos negaram até o direito de saber a nossa história, né? Então é bom quando a gente começa a reescrever a próprio punho. Inclusive eu digo isso num texto, num poema meu, né? Escrever a próprio punho, né? E não apagar a nossa história. Então é bom saber que essa criançada, que os adolescentes, que o público em geral tem escrito, né? Tem potencializado seus livros, né? Tem participado de diversos debates, tem informado uns aos outros. Isso é bacana, né? A literatura tem esse poder, o poder de salvar vidas, o poder de transformar a realidade alheia. Enfim, está sendo muito, muito gratificante ser um mobilizador, né, dessa literatura, um militante de verdade, né, dentro desse processo transformador que é essa arte literária. Né? E aí eu poderia contar enfim, um monte de exemplo, mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho. Obrigado, Evanilson. Um depoimento, uma fala, né, uma narrativa que nos emociona. Eu fiquei aqui emocionado, né? E quando eu vou em outros saraus, os poetas ficam discutindo, né? O que é a grande poesia. Para mim, a poesia bonita é a poesia que salva vidas, né? E a poesia que você faz, que vocês estão fazendo. Não pode existir poesia mais bonita do que aquela que salva vidas, né? Eu vou ler aqui, Evanilson, alguns comentários durante a sua fala, já que vocês não acompanham, né? Cida Figueiredo, Poesia e Sentimento em Papel. Sérgio Santos, Evanilson, guerreiro, amigo da onça querido. Nossa comunidade tem imenso orgulho desse guerreiro do Sarau da Onça. E Sueli Santana escreve: Evanilson compreendeu os caminhos que Oxóssi lhe deu. Cresceu, fez de sua história poesia e sobreviveu, mais forte do que nunca. Muito obrigado, Evanilson. Com você, Jaquinha Nogueira, outra querida, nossa parceira, nosso orgulho lá da UNEB. Boa tarde a todos. Né? Falar do meu envolvimento com a poesia é falar da minha vida, é falar de mim, é falar da forma como a poesia ela se interseccionou, né, na minha trajetória. Então, tem 2 versos pequenininhos, micropoemas, que eu gosto de enfatizar, que demarca esse lugar. O primeiro é: a poesia me salva todos os dias da vida e de mim mesma. E o segundo é: desde que me vi poesia, eu nunca mais tive casa, só asas. Né? E é a poesia que me traz aqui, é a poesia que faz os meus caminhos para a UNEB, para a sala de aula, para os saraus e para a minha pesquisa também de mestrado. Então, falar dessa forma interseccionalizada que a poesia ela atinge na minha vida é falar da minha vivência desde a infância, né? De quando minha avó contava os causos populares, as histórias, e aí eu acabo tendo um pouco desse fascínio pela literatura. Mas passando por esse lugar da infância, do alimento por histórias em quadrinhos, entre outras coisas, vem também o lugar de não falar dos problemas, não falar
não dividia, assim, né, as coisas que mais me angustiavam. E aí entra um conselho da minha mãe de escrever, rabiscar, né, no papel e jogar fora. Mas aí eu nunca joguei e eu fui escrevendo e rabiscando. E a escola, ela tem uma parte importante nesse lugar, porque foi através da escola que eu pude fazer os meus primeiros textos. Então, a gente tinha um projeto literário na escola que era justamente de fomentar a literatura canônica, né, das obras de vestibulares que caíam na UNEB, na UFBA, na época não tinha o Enem, e essas obras, a maioria não tinha acesso, né, aluno de escola pública e tal. Então, a forma de transformar isso em peças teatrais era a forma de viabilizar o conteúdo dessas obras e tomar conhecimento dessa literatura. E nesse lugar a gente já tinha um envolvimento muito grande com a arte, tudo que era trabalho para ser apresentado na sala de aula, a gente queria envolver a dramaticidade. E esse lugar da dramaticidade foi que foi me dando cordas para a literatura, para a poesia, né? E assim iniciar um novo lugar, um novo caminho da literatura na minha vida. Então, a partir do momento em que essa literatura ela passa a ter uma influência, né, diferente, ela muda a minha rota. Né? A menina que queria ser filósofa, que pensou em fazer tantos outros cursos, ela entra no mundo de letras, né? E esse meu contato com a UNEB, ela me apresenta de forma majoritária também outros universos literários, outros campos, que tinha sido limitado na escola. E os escritores independentes me chamavam muita atenção na escola, e as obras canônicas também. Eu gostava muito de Lima Barreto por causa de Clara dos Anjos, eu gostava muito dos poemas de Drummond, e minha mãe também tinha muitos livros, né? E eu sempre bisbilhotava esses livros. Então, quando eu vou para o curso de letras, outra porta se abre, outro caminho. Um deles é quando eu encontro o Sueli. Né? Então, o Sueli tem uma grande importância no meu novo caminho poético e literário, porque ali eu passo a ver uma identificação com a literatura negra, com a literatura periférica. Então, buscando esses caminhos de encontrar, de perceber uma literatura que se assemelhasse à literatura negra, eu encontro os caminhos da literatura periférica, eu encontro o Sarau da Cooperifa, eu encontro Sérgio Vaz, eu começo a saber da existência do Sarau da Onça, do Sarau Ben Black, e isso muda toda a minha rota de vida, vira minha pesquisa literária, vira também a minha literatura preferida, porque ali eu vejo identificação, ali eu vejo a representatividade, eu vejo o cotidiano da periferia, que sempre me chamou muita atenção, e retrata um pouco da minha vivência na infância. Então, esses caminhos, eles vão comigo para a sala de aula. E quando eu entro no circuito da sala de aula, de assumir uma sala de aula, eu também entro no circuito de escrita, eu entro também no circuito de saraus, e aí o Sarau Ben Black, ele muda a minha trajetória, ele muda o círculo da minha vida, quando eu conheço o Nelson Maca, e ele me faz uma provocação de montar um sarau na minha cidade, sabendo de todo o envolvimento que eu tinha com a literatura periférica, com a literatura negra, dentro do que eu fazia em sala de aula. Então, eu já fazia essas experimentações antes mesmo do meu sarau nascer, porque era uma literatura que eu via como necessária dentro do cotidiano escolar, né? Justamente por causa do rap, justamente por causa da representatividade e pela forma como os temas são abordados, né? Então, esse contato, ele me traz para esse espaço mais lúdico, que eu diria assim, de viver a poesia, né? De ser poesia e de espalhar a poesia. E essa forma lúdica dos saraus, esse encantamento, é que faz esses encontros todos, né? Foi assim que eu conheci a Evanilson, foi assim que eu conheci o Sarau da Onça, foi assim que eu fiz as minhas interações com as pessoas de Salvador. Então, a menina aqui do Recôncavo, que tinha todo um fascínio pela literatura periférica, mas não vivenciava isso. Então, uma paixão da pesquisa literária que me fez vivenciar através de uma provocação para conhecer o Sarau Ben Black e montar um sarau na minha cidade.
E aí trazer o sarau como oportunidade dos artistas se manifestarem, dessa voz artística presa, não visibilizada, pudesse ter voz, e também de inserir aquilo que eu estava fazendo na sala de aula, desse voz a novos poetas, a pessoas que às vezes escreviam, mas guardavam seus versos. Então, vendo como uma oportunidade de descalo mesmo da cultura, né, de viabilização da literatura de forma humana e como direito de todos. Então, é nesse contexto também de vivência durante 4 anos, quase 5 anos, agora 6 anos, né, de Sarau Sapé Azul, que eu inseri também minha pesquisa no mestrado, né, pesquisando os saraus literários e vendo a importância desse acontecimento nas escolas, e vendo assim como muitos eventos literários, como muitas atuações, elas vêm se interseccionando nessas novas formas que os saraus trouxeram, que é da gente estar aqui, falando, né, enquanto estamos vivos, e não sermos lidos enquanto estamos mortos. Então, essa proximidade, essa oportunidade, né, dos poetas vivos serem conhecidos, lidos, estarem nas escolas, estarem nos eventos, falando sua poesia e trazendo essa nova rota de falar, escrever, performar, e viver a literatura, é que basicamente vem fazendo o meu trajeto e meu caminho. E nisso eu tenho várias pessoas, né, que me influenciam. Sérgio Vaz, Luiz Ribeiro, Mari Félix, Evanilson Alves, Sandro Sussuarana, Maíra, né, Diana Kelly, várias pessoas do circuito do sarau, como Nelson Maca, Denis Palumbo, Tiago Gato Preto, e várias outras pessoas, assim como mulheres também, dentro do universo da literatura contemporânea, que vem fazendo essa face poética, artística e literária ter um outro lugar, né? Assim como o grau de escritoras que a gente tem no Recôncavo, e às vezes pela não viabilização dessas escritoras, né, pela não socialização, a gente acaba não tendo um conhecimento. Algo que eu digo que a UNEB vem sendo felizmente, né, em fazer. Ainda que a Evanilson esteja morando em Salvador, a gente tem aqui uma mesa praticamente do Recôncavo, né? De pessoas que falam desse lugar, de vozes identitárias que compõem esse cenário. Né? A UNEB fez alguns encontros das escritoras negras do Recôncavo e a gente tem uma lacuna grande desse conhecimento, sobretudo na escola. Tem uma parte na minha pesquisa que eu justamente falo da ALE, da Academia de Letras do Recôncavo, que praticamente a maioria desconhece, dessa não interação que a gente tem de conhecimento também dos nossos escritores, porque se a gente chega em uma escola e pergunta, eles falam de Castro Alves. Eles não falam, basicamente, dos nomes que são citados. E quando eles falam, são justamente ou dos escritores que estão presentes, ou de um professor. Né? Então, esse cenário precisa ser mais... Um minutinho, ok? Pronto. Esse cenário ele precisa ser mais ampliado, né? Mais aberto. E eu acho que momentos importantes como esses que fazem, né, essa abertura acontecer. Uma das coisas que eu tenho observado na cena literária contemporânea é que muitos dos professores, ou sobretudo a escrita de mulheres, ela vem muito veiculada também à sala de aula. Então, muitas poetas ou escritoras, elas também são professoras. Né? E dentro do circuito de saraus, a gente vai ter muito isso, porque a pessoa também ela acaba se envolvendo dentro de uma ação pedagógica, como tem a Evanilson, que é também um educador, né? Faz o seu trabalho diferencial com a poesia e com tudo aquilo que deu asas a ele para a liberdade, né? A poesia que liberta dentro dos presídios e de outros lugares, né? Por essa Bahia. Então, no mais, é isso, por enquanto. Obrigado a vocês nos ensinam muito, vocês ensinam a universidade a aprender mais também sobre poesia, é uma troca, né, a universidade e as pessoas que estão fora dela, né, é uma aprendizagem grande, a gente aprende muito com vocês, muito mesmo. Já que entra nomes importantes, eu vou ler aqui alguns comentários. Enquanto você falava, Jaquinha, Aline Nery escreve, a poeta que também é poesia, salve Jaquinha. Mário Santana, Sarau Sapeaçu é massa, já tive a oportunidade de participar. Alessandra Sandrinha, que linda trajetória, Jaquinha Nogueira, você é maravilhosa.
a poesia te inspira e enobrece. O Wilson Matos escreve: o hip hop inaugura a negritude contemporânea, altiva, determinada e destemida. Nesse momento eu queria agradecer a presença de colegas da UNEB que estão presentes aqui no nosso sarau, o nosso diretor João Neto, meus agradecimentos, inclusive por nos proporcionar, né, este colóquio com tanta informação legal, tanta gente bacana apresentando seus trabalhos, a gente conhecendo os colegas. Quero agradecer a presença de James Amorim, Cineia, que é do nosso colegiado, Flávia Lorena, também do nosso colegiado, Vando Chagas, Patrícia Pires, professor Wilson, Sueli Santana, Carla Quadros, também do nosso colegiado, Sueli também, Ana Carolina, poeta e professora, a presença do poeta Antônio Tibério, né, que está aqui. Obrigado, e a todos os alunos, de todos os cursos, ex-alunos. E agora vamos de poesia. Sandra Liz, é com você. Antes de você declamar, eu vou pedir que todos mantenham a câmera fechada, por favor, para não ter instabilidade na internet. Sandra Liz. Vamos lá. Essa poesia é muito inspirada em Cachoeira, que é a cidade que eu moro, né, que eu escolhi para morar. Eu digo que é a cidade não que eu nasci, mas que eu renasci. Vamos lá. Eu, o violão e o rio. No porto de Cachoeira, com casarões e barcos, encontro a história. Às margens do Paraguaçu, ao som dos pássaros, encontro a beleza. Ao toque do violão, com o pôr do sol, encontro a arte. Numa fotografia moldurada, composta de rio, pássaros e casarões, encontro comigo e me resgato inteira, com violão nas mãos, a natureza nos olhos, a beleza na alma, e a vida compondo-se dentro e fora do rio e de mim. Desculpe, o microfone estava fechado. Parabéns, Sandra Liz, lindo, né? Evanilson Alves. Agora sim. Pés no chão. Pés no chão, olhos atentos, corpo sujo de barro. Ele ganhou. Cresceu em meio ao crime. Ah, ok. Aí tem dias que ele bota o som no máximo e fica aí. Ó. Desculpa, Evanilson, alguém ligou o microfone. Podemos fazer Não, de tranquilo. novo? Foi você? Vamos lá. Pronto. O nome da poesia é Pés no Chão. Né? Vocês podem encontrar no Google, enfim. Diz assim: pés no chão, olhos atentos, corpo sujo de barro. Cresceu em meio ao crime e à negação de direitos básicos. Viu tanta coisa ruim que uma criança normal não teria que ver. E as mãos cheias de cabo são dos ferros que catou para sobreviver. Juntava umas moedas, entre uma brincadeira e outra se alimentava. E guardava as cédulas, pois elas garantiam o alimento de casa. Viu seu pai se afogar no álcool e na angústia do desemprego. E por sentir suas mãos atadas, quase entrou em desespero. Para ele não importava o Nike, nem o Nintendo do ano. Bastava ver sua família bem e não entregue aos prantos. Mas quando o crime quis te abraçar, ele sabia pelo que estaria lutando. É nessas horas que a gente entende o ficar rico ou morrer tentando. E quantas vezes viu lágrimas no rosto de sua mãe e o nó em sua garganta ele travar. Quantas vezes ouviu dela, Deus lhe acompanhe, e questionou sua existência nesse lugar. Sua fé cada vez mais abalada. Viu o melhor amigo sair de casa e nunca mais voltar. E por onde ele passava, o barulho dos tiros insistia em lhe atormentar. São tempos difíceis, onde a política pública ainda não chegou, a não ser pelo braço armado do Estado, e os corpos que não ficaram estirados foi porque a arte e a poesia salvou. E quantas vezes atrás de um sorriso precisou se esconder? Seus problemas psicológicos e seus medos não podia transparecer, mas buscou forças para resistir e superar a dor. Lutou para expressar no papel os versos que ainda doem no seu interior. Foram poucos,
mais importantes que na caminhada lhe fortaleceu. Abraçou cada oportunidade e os ensinamentos que recebeu. Contrariou as apostas e não se rendeu, pois compreendeu os caminhos que Oxóssi lhe deu. Cresceu, fez de sua história poesia e sobreviveu, mais forte do que nunca. Esse menino sou eu. Muito Obrigado, bom, Evanilson. muito Lindo, bom. parabéns. Me emocionou, hein? Parabéns. Emocionou a todos nós. Os comentários aqui, muitos aplausos para Sandra Liz, muitos aplausos para Evanilson. Recebam esses aplausos. Obrigado, gente. Jaquinha. Jaquinha. Jaquinha, acho que Jaquinha. Com você, Oi? Jaquinha. Pronto, com você. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Estamos, Jaquinha, estamos te ouvindo. Pronto. Vou fazer Mulher Macho, já que Sueli citou aí. É o poema, né, que me traz um lugar diferente, né, para a poesia, para a literatura, e onde eu passo a me ver como uma cena fundamental também nesse ciclo, né, de voz feminina, de voz quanto mulher negra, né, e de voz para outras tantas mulheres, não como uma forma de representatividade, mas como uma forma também de lugar em que elas possam falar e se verem, né, no mesmo sentido de ecoar suas vozes. Guarde os seus aplausos, o presente e o sorriso falso, só porque é maço. Descanse a maquiagem, os braços e as piadinhas quando passo. Não esquecerei o tap, nem o roxo na cara, nem a falta de consideração quando todos os dias me maltrata. Não nasci mulher, mas me tornei mulher. Eu não sou apenas um corpo, nem objeto do seu desejo escroto. Nem rainha do lar, nem das outras para lavar e passar, nem dona do fogão e nem troféu para homem desfilar. Sou mulher, não sou anjo, muito menos intocável. Só não tente querer andar sobre os meus calos. Sua boca logo cala e nem tente me silenciar. Tem dias que sou princesa sem sal, tem outro, nada me andando descalço. Tenho liberdade para me reinventar na vida, na cama, no trabalho ou em qualquer lugar. Contrariando a sociedade, eu escolho minhas profissões, inverto a história de tantas mães e não mães, mulheres, guerreiras. Quem disse que somos indefesas? Desconhece a força que guarda a alma feminina? Azar de quem subestima. Quisera tu ter a força dessas meninas, mulher, menina. Mulher tem sobrenome e coragem, desbrava o mundo gritando sua liberdade. Quem diz que não posso, que não tenho querer? Volte aos livros, às revistas, acompanhe-me em vida, verás o poder. Não é a maquiagem que nos faz, não é o salto que nos faz ir além, não é o cabelo que nos dita, não é o corpo que nos embeleza, não é a comida que saboreia a vida, é a nossa existência, a voz que nos grita. Muito Parabéns, bom, muito bom. Jaquinha. Poesias que nos emocionam, que nos trazem verdades, né? Eu nem vou ler os comentários nesse momento, que é só para a gente sentir mesmo a poesia, não é? Muito obrigado por esse momento. Vamos para mais uma rodada de conversa? Então, a gente está vivendo um momento muito delicado, né, no nosso país, um momento político complicado, situação de pandemia, isolamento social, né, nossa história também, a história do Brasil, a história marcada de injustiças, de desrespeitos, enfim, não é? A pergunta surgiu desse contexto, mas vocês respondem como quiserem. A pergunta é, para vocês, qual a função, não é? Qual é o papel da poesia, inclusive da poesia nesse Brasil contemporâneo, né? Agora a gente começa com Jaquinha, pode ser? 10 minutinhos. Vamos lá.
Falar da poesia no cenário contemporâneo, eu acho que é ir para a essência dela, né? A poesia é uma forma da gente falar das coisas de outra forma, né? De uma forma mais subjetiva, de uma forma mais literária. E as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa indignação, a nossa raiva, a nossa solidão, as nossas carências afetivas diante do momento em que vivemos, ela não estaria longe disso, né? Então, eu vejo muito a poesia como um lugar da gente poder retratar todos os temas de uma forma mais lúdica, essencialmente dentro da sala de aula. Então, como abordar um momento que a gente não vem compreendendo, algo que a gente não vem entendendo, porque foi algo nunca vivido, né, nesse teor no nosso país, para os alunos, né? Então, olhando também esse lugar de professora, né, e olhando também esse lugar de quem tem contato direto com jovens. E a poesia, ela entra como algo fundamental, assim como a arte, né? Os filmes estão aí sendo esse canal de fuga, de busca da realidade, assim como os outros tipos de arte também. Então, acho que nesse cenário contemporâneo, a arte ela nunca foi tão essencial no nosso país. E a poesia está aí, né, fazendo essa outra rota. As lives estão aí. Ainda que dentro desse cenário não tão, né, aguçado como dos cantores, dos artistas mais famosos, mas ela está aí fazendo a rota que ela sempre fez do seu diferencial, com 15 pessoas, 30 pessoas, com seus saraus, com a leitura de livros, com escritores fazendo lives e lendo e comentando sobre os seus livros, como a gente tem a própria Conceição Evaristo, né, fazendo esse abraço poético toda terça-feira, com o Nelson Maga fazendo uma live às 4 da manhã que reúne quase 50 pessoas, né, trazendo papo com escritores, uma diversidade grande envolvendo escritores africanos, poetas africanos e pessoas do cenário baiano e de outros lugares também do país, e a oportunidade que a gente tem também de aprender um pouquinho. Mas quando se fala da poesia, né, e sua função, além dessa função catártica, né, além da função do seu extremo assim, de vivência, de fôlego, né, de sobrevida, eu acho que a poesia tem sido a nossa grande esperança nesse momento. O momento de abraçar, de sonhar, de crer um pouquinho que há algo diferencial. E eu acho que é isso que vem impulsionando tantas páginas, que vem impulsionando tantas lives. E essa abertura para os escritores. Porque a necessidade de se falar, de se discutir, mas de falar de uma forma que não agrida, passou a ser essencial nesse momento. Então, eu já fazia com meus alunos, por exemplo, essa inserção da produção da sala de aula. E aí eu passo a brincar com eles sobre esse cenário, não só envolvendo a questão do coronavírus, mas a gente vai ter vários outros problemas sociais que já estavam gritantes, né? Não só sociais como pessoais. A gente vai ter um aumento grande aí das pessoas em casa, então do convívio, dos conflitos nas relações, para quem já tinha depressão, né, esse bruto afastamento. A gente vai ter também uma nova vivência, então as emoções das pessoas elas ficam mais vulneráveis e também como artista ele se vê nisso tudo, né? Alguns conseguem produzir, outros não conseguem produzir nada e a gente fica meio bagunçado nessa situação. Os encontros em lives, os encontros literários que vêm nos abraçando nesse setor, nesse momento. De conflito que a gente vive, de gritar também o que vem no nosso cenário político e do que a gente vive também enquanto esse setor e esse caos da saúde. A gente que está aqui no Recôncavo, agora que a gente vem vivenciando um pouquinho mais dessa agonia que as outras pessoas estavam tendo. Então, os casos, eles começam a gritar nas cidades pequenas, né? Essencialmente aqui no Recôncavo por agora. Então, o medo, o teor, essa agonia, a gente está passando a vivenciar mais agora. Como fazer com que essa agonia, com que esse momento que a gente não entende direito, ele também seja um momento onde a gente possa trazer algo diferencial para os nossos alunos, fazendo eles falarem, fazendo eles serem o sujeito desse lugar, protagonistas desse espaço, fazendo eles refletirem subjetivamente através da poesia. Então, eu não estou conseguindo falar do momento político.
eu pego uma poesia de Evanilson Alves que fala tão bem desse setor, né? E posso trazer para a gente refletir. Eu posso pegar um Sérgio Vaz, eu posso pegar uma Sandra Liz, eu posso pegar um texto da Conceição Evaristo e fazer para retratar esse momento. Não nos esquecendo também do feminicídio, né? Da violência contra a mulher, que aumentou absurdamente também nesse cenário. E às vezes esses temas que são mais pesados, né? Ou às vezes estão sendo vivenciados por alguns dos nossos alunos, ou dentro do contexto social, por todos, como homofobia, gordofobia, como o feminicídio, todas as questões sociais, elas podem ser retratadas e abordadas de uma forma mais lúdica, né? A partir dos poemas, a partir da poesia. E a cena contemporânea, os poetas dos saraus, eles nos brindam, né? Constantemente com esses temas, porque eles saem justamente do descalo, eles saem justamente dessa vontade de falar, desse grito ressoado, né? Dessa poesia que entra como um cenário de liberdade. Evanilson fala muito bem disso, né? E traz a sua própria trajetória de vida nesse setor. Como desaprisionar não só essas pessoas, como a gente mesmo. Então, a poesia ela entra como um cenário fundamental para reescrever outro lugar, para pensar outras histórias e para a gente brincar também com a intertextualidade, brincar também levemente no sentido de reflexão diante do que acaba ainda e continua gritando, porque os problemas sociais eles não pararam por causa do vírus. A gente que parou, a gente que está em casa, mas tudo continua desabando, né? Então, como não desabar por completo nesse cenário? Como não ruir, né, nesse teor? Não ruir através do que a gente vem se agarrando, que é a poesia, é esse cenário contemporâneo, é os poetas, é um texto que a gente vê no Instagram e nos dá uns fôlego, né? Um fôlegozinho para a gente respirar, ver uma live que a gente assiste e diz, meu Deus, eu me renovei aqui, eu criei esperança aqui. É quando a gente vê as pessoas, né, mais velhas da alta literatura, quando a gente ouve uma Conceição Evaristo e a gente vê um fio de esperança ali para pensar esse momento que tanto nos angustia, que tanto nos incomoda e que tanto nos aflige justamente porque a gente tem quem tem no poder, né? Porque a gente quem tem à frente desse cenário tão caótico e tão assustador, né, que estamos vivendo. Então, é um pouco desse cenário, né, que eu tenho visto do que vem sendo a poesia nesse lugar e a sua função. A função de nos abraçar, a função de nos dar os respiros, a função de nos fazer pensar em outro lugar, que não seja esse lugar caótico, né, que estamos vivendo. A função de sonhar, voar, mas também de se indignar, de também sentir raiva, de gritar, e de muitas vezes também silenciar. Silenciar aquilo que a gente não pode dizer ao outro, silenciar aquilo que gritam por empatia, mas esquece também que você é uma pessoa, silenciar aquilo que a gente não pode resolver, porque nem tudo depende só de nós. Então, é um pouco nesse setor que eu tenho visto a função poética da poesia, tanto no cenário social, como também, né, de movimento dentro das escolas e da sala de aula, né, onde a gente pode oferecer aos nossos alunos a sua voz, né, algumas vezes teve uma escola em Elísio Medrado que fez um sarau poético, né, onde a voz dos alunos puderam ecoar nesse momento de pandemia. Eu tenho feito no aplicativo do Zoom também, com alguns alunos, a gente vem treinando esse momento de estudar textos, mas também de fazer suas produções, e entra aí um novo cenário, uma nova colocação e uma nova visão da gente poder transformar e colocar, assim, a nossa voz no lugar de protagonista, a voz dos nossos alunos no lugar de protagonista, e a nossa voz também no sentido de refletir e poder oportunizar que o outro fale. Fábio? Muito obrigado, Jaquinha. Como não se encantar por essa mulher, né? Pelos textos que ela escreve, pelas palavras que ela diz, impossível, né? Olha, alguns comentários aqui, né? Aline Neri, testemunhos poéticos que com certeza acalenta nesses dias difíceis. Rosana Novaes,
Eu me sinto bem desde quando comecei a assistir esse colóquio, maravilhoso. Fernando Guillermo, parece que é de um país hispanohablante, né? Eu vou tentar fazer uma tradução livre aqui. A melhor resistência à dor, poesia. Fazer falar. Conversa Cidade de Seres. A dor se faz a esperança. Muito obrigado à participação de vocês. Sandra Liz. Ok, vamos lá. Já que a Nogueira falou brilhantemente, eu fiquei aqui encantada, deu vontade de dizer somente que eu assino embaixo tudo que Jequinha disse, porque ela contemplou muito bem esse papel social da poesia contemporânea, né? A poesia, eu penso também, junto com a Jequinha, que a gente dá voz a esses sujeitos sociais que por tanto tempo foi negada a voz, né? Então, esse é um dos papéis da poesia, né? E eu acredito que o papel mais forte que ela tem é de representação das realidades sociais, né? Aí a gente pode tocar na questão do grupo, por exemplo, a poesia negra, a literatura negra, ela representa um grupo social, né, dos negros. A poesia de mulheres negras representa determinado grupo social, né? E essa representação, ela se faz diferente exatamente pelas experiências e a singularidade de cada sujeito, né, que faz parte desse grupo. Então, ela tem esse papel dessa representação, né, principalmente a poesia contemporânea, quando a gente pensa, compara com a poesia clássica, né, com os cânones, eles não traziam essa representação, né, ou traziam uma representação completamente deturpada, por exemplo, do negro. Era uma representação a partir do olhar de um sujeito branco, né, que não conhece exatamente as dores, as vivências, as experiências do sujeito negro. Então, era uma representação completamente deturpada, não tinha como ser uma representação próxima da realidade, né, uma representação, né, não tinha como ser. E os negros é um exemplo, as mulheres também, a gente percebe muito fortemente na poesia contemporânea essa representação da voz feminina, né? E nós, mulheres, a gente luta exatamente para isso, para que a gente, mulher, apareça nesse universo poético e que a gente seja valorizada nesse universo poético, tá bom? A gente luta ainda por isso, incrivelmente, a gente vê poetas de potências, assim, imensas, lutando para galgar algum espaço. Um exemplo é a Conceição Evaristo, né? Para citar um exemplo que já tem uma fama, né, ela já atingiu a fama, mas ela não conseguiu, melhor dizendo, ela só conseguiu agora já com quase 70 anos. Então, ela lutou a vida toda para poder chegar nesse lugar. Então, é complicado para a gente, mulher negra, para os sujeitos que estão fora dessa esfera, que estão fora desse centro, né, somos sujeitos à margem. Então, essa seria a função social da poesia, a função de representar diversas realidades. Eu citei 2 exemplos, mas temos diversos outros, indígenas, homoafetividade e outros exemplos em si. Uma outra função, que eu também acredito que seja relevante, seria uma função artística, é a de emocionar, né? Quando o Evanilson leu o poema dele, eu me senti completamente arrepiada, eu lembrei até de uma fala de uma professora minha, a professora Carla de Quadros. Ela contou um caso de um menino que ouviu um poema e disse assim: eu não entendi nada, mas me arrupiei todo. Acho que poesia é isso, né? Quando Jequinha Nogueira também declamou, eu fiquei completamente encantada aqui, né? Então, tem essa função de emocionar o sujeito. É uma das funções da poesia também. E quando a gente fala de função da poesia, a gente precisa falar também da função ou do compromisso do poeta, né? Que é o sujeito que escreve a poesia, né? O sujeito que circula esse universo poético. Qual é o compromisso do poeta, né? E se a gente trazer para os tempos atuais, me preocupa muito um poeta que esteja aliado ou que seja conivente com esse atual governo, desgoverno, né? Me preocupa muito, porque eu fico pensando que tipo de ser sensível é esse, né? Ser humano é esse, que tipo de poesia ele traz, né, se ele não tem essa sensibilidade. A gente sabe que o poeta é um sujeito extremamente sensível, né? Então, esses tempos atuais, como Jequinha bem trouxe,
eles... Peraí, deixa eu refazer. Assim, a poesia, o compromisso do poeta nos tempos atuais precisa ser também com esse Brasil que a gente quer ter, né? A gente precisa pensar no Brasil que a gente quer ter, a gente precisa construir também no universo poético esse Brasil que a gente quer ter. Por que não? Eu não estou falando de a gente amarrar nossas poesias em determinado, por exemplo, amarrar na política, amarrar no coronavírus, não é exatamente essa ideia, mas a gente agir enquanto sujeito político que nós somos, né? O poeta, ele fala com determinados sujeitos, tá bom? Ele não fala por, ele fala com. Eu, mulher negra, eu falo com outras mulheres negras. É aquela ideia da coletividade, né? Nós falamos com outros sujeitos. E outro papel que eu penso também é que é no papel da emancipação pessoal, né? Tanto do leitor, né, no encontro com a poesia, quanto do próprio poeta, né? Como a poesia, ela transformou a vida de Evanilson, ele mesmo relata, né? Uma coisa linda você ver que a poesia, como ele falou, literalmente o salvou da morte, né? Como é que a poesia, ele transformou essa solidão, essa dor que eu tinha em mim, e não sabia, não conseguia entender essas angústias. Como é que ela, pelo menos, acalentou um pouquinho dessa dor, né? Não acabou, mas pelo menos a gente consegue depositar esses sentimentos no universo poético, o que ajuda muito, né? Então, a poesia, ela tem também esse papel de emancipação, quando a gente produz, e o leitor também, né? A gente lê determinados livros e a gente sai completamente diferente de quando a gente começou diante de ler, né? E eu vou citar um livro não exatamente poético, mas uma narrativa de Walter Ugumãe. Quando eu li o livro de Walter Ugumãe, ele me marcou tão profundamente que eu fiquei imersa nessa... assim, pensando na humanidade que nós somos, na humanidade que a gente precisa se tornar, no ser humano que eu quero ser, né? E foi a literatura de Walter Ugumãe que me levou para esse lugar. Li um livro de Mia Couto, que é um livro extremamente existencial, extremamente filosófico, e fiquei pensando nos atravessamentos que nos tornam tão solitários, né? Que nos tornam tão... assim, que faz com que a gente, assim, que nos afetam, no que nos afeta, porque o livro dele, ele traz alguns desses atravessamentos, né, e principalmente tocando na questão da solidão. Então, acho que é isso, a poesia, ela tem esse papel, né, de representar as realidades, o poeta, ele tem esse compromisso social, tá bom? Não dá para a gente ser poeta, a gente não abraçar as questões sociais, as questões humanas, não dá para a gente pensar fora desse lugar, né? E tem também uma transformação individual, tanto do poeta quanto do leitor. Acho que é isso. Obrigado, Sandra Liz. Tem alguns comentários aqui, né? Suas palavras são emocionantes e totalmente pertinentes, de Adelaide Rosa. Aline escreve: poesia é emancipação e libertação também. Como ela tem me salvado nesses momentos tenebrosos. Sandra Liz nos traz verdades, né, pela poesia. Evanilson, você, por favor. Evanilson, me ouve? Sim, salve Fábio, salve Sandra, Jaquinha. Primeiro, parabenizar, né, minhas duas colegas, Sandra e Jaquinha, as falas extremamente pertinentes, extremamente potentes, e dizer o quanto eu me sinto contemplado, né? Contemplado, eu também fiquei aqui enquanto Jaquinha falava e depois enquanto Sandra falava, a cabeça borbulhando, passando um monte de cenas, né, que, enfim, tinham passado, que já aconteceram. Eu penso muito na questão da poesia, né? No meu encontro com a poesia, no sentido de a poesia que eu entendi, que eu quis pôr para frente, né, seguir, foi a poesia de protesto, né? A poesia periférica, a literatura marginal, essa literatura negra, né? E eu vivi um período compondo e
recitando por aí e vendo tantos outros poetas também que foram chegando, né, que foram emergindo, tantas potências aí, tantas vozes potentes que a gente tem hoje. Eu posso citar aqui diversos poetas que fazem um trabalho, né, nos ônibus coletivos da cidade de Salvador, enfim, né, antes dessa pandemia, na potência literária, né, no quanto essas vozes ecoam e no quanto essas vozes salvam vida todos os dias, né? E lembrar também que, por mais que a gente tenha uma poesia de protesto, essa poesia de protesto ela sempre vem atrelada e tem em suas linhas, em suas entrelinhas, né, uma solução, né, aquilo que a gente entende como transformação, aquilo que a gente entende, por exemplo, como políticas públicas que vá favorecer essa juventude que tem que briga por espaço todos os dias, né, que tem adentrado os espaços, inclusive os espaços de poder. Eu acho que a forma da poesia é essa, o caráter transformador da poesia está nesse ponto também, né, em adentrar os espaços, né, todos os espaços, sem exceção, todos os espaços. Né? Eu até brinco que até hoje, nós do Sarau da Onça, o único lugar que a gente não fez uma apresentação de poesia e nem uma escrita criativa foi o cemitério. Mas o restante, né, praticamente todos os lugares a gente já atuou. Né? Eu fico pensando também na forma da poesia enquanto se afeto. E aí me lembra muito o Sarau da Onça, né? E a saudade que eu sinto de estar no Sarau da Onça e vejo quantas pessoas também falam nas redes sociais, né, e mandam mensagens, né, pedindo para que essa pandemia acabe logo, para que a gente possa se encontrar. Né? E aí tem uma outra questão também da tecnologia. Eu percebo que, ao mesmo tempo que, em algum tempo, essa mesma tecnologia nos afastou, é como se, nesse momento, ela nos aproximasse. Né? É bom adentrar, por exemplo, uma live no Instagram e ver Jaquinha Nogueira, e ver Sandra, e ver Fábio, né? E ver o Sarau do Jaca, né? Valdec Almeida de Jesus, Sérgio Baialista, né? Fazendo um live de São João. Né? É bom participar de rodas de conversa com a voz potente de Vilma Reis, por exemplo, né? Que para mim também é uma grande referência. Enfim, é bom ver o professor Nelson Maca também, né, fazendo um sarau, por exemplo, na madrugada. Então, ao mesmo tempo que essa poesia, que essa tecnologia nos afastou em algum momento, mas que agora, nesse momento, ela nos acalenta, né, nos aproxima. A gente tem a oportunidade de estar perto de alguma forma. E eu fico pensando também no poder salvador que essa poesia tem. Por exemplo, eu trabalho com privação de liberdade. Né? Hoje eu desenvolvo um projeto em 2 unidades masculinas. Posso citar aqui um abraço, inclusive, para toda a equipe, né, da qual faço parte lá da Casa CIA, né, que é a comunidade de atendimento socioeducativo da Fundac, que abriga os adolescentes, né, em sistema de internação. E a gente tem feito um projeto, eu e minha coordenadora, Nessi Neves, um abraço para você também, Nessi, que né, da privação de liberdade ao isolamento social. De alguma forma, né, esses jovens eles estão 2 vezes privados de liberdade. Primeiro, porque pela privação. Segundo, porque não podem ter visita. Né? E aí, dentro dessas escrevivências, assim como Conceição Evaristo fala, né, um dos meninos escreveu assim, né, a chamada de vídeo rompe a distância, mas não é como um abraço que é fundamental. Né? Ele tem ali a saudade da família, ele tem o desejo de reencontrar a família, ainda que na situação que ele se encontra, né? Mas, de alguma forma, essa palavra, essa poesia tem salvado a vida dele todos os dias, né? Porque enquanto ele está em quarentena, em privação, na privação, né, sentenciado, ele está escrevendo, né? Ele está lendo um livro, por exemplo. A biblioteca de lá, da unidade que eu trabalho, ela é super movimentada. Né? Todos os dias os meninos, é difícil você passar e não ver, por exemplo, um menino lendo um livro. Né? Isso é bacana, isso é revolucionário. Né? E acho que quando a gente adentra a periferia, tempos antes dessa pandemia, né? A gente lota um sarau, né? A gente tem todos os dias o que fazer na cidade de Salvador, nessa reunião que a galera faz, demonstrando afeto, né? Porque é o afeto que faz a gente voltar, né? Não é somente a palavra, é aquilo que a gente ouve, né? A poesia, ela é diferente do discurso, enfim, do discurso formal. Né? A poesia, ela chega direto no coração, ela chega direto na mente, né? Ela tem a intenção de causar alguma reação no ouvinte, né? E aí, esse ouvinte pode despertar o senso crítico em relação às cenas e situações do cotidiano, né? Esse ouvinte pode começar a ser um protagonista, né, da sua própria história. E aí é que tá o bacana, né? Quando a gente começa a escrever ou reescrever a nossa história, né? Assim como os adolescentes, por exemplo, privados de liberdade, reescrevem todos os dias as histórias deles, né? Como eu sempre digo nas minhas aulas,
o fato de vocês estarem hoje no encarceramento não significa dizer que é o fim, não. Né? É um novo começo, é um espaço, é um momento, claro, que ninguém quer estar privado de liberdade. Nós estamos nesse momento privados de liberdade também, né? Mas aí tem uma outra função também, que de a gente tentar ocupar esse tempo com o máximo de coisas que vai beneficiar, né? Que vai nos beneficiar, né? Eu percebo que muita gente está se reencontrando com a sua família, né? A gente vive uma rotina tão louca, a gente quase não se olha, a gente quase não se vê, a gente quase não se toca, a gente quase não se abraça, e tem muitas pessoas que estão tendo tempo de recuperar, na verdade, né? Esse bem precioso que é estar com os seus, que é amar os seus, que é gostar dos seus, né? Que é cuidar dos seus, quer se reinventar, quer se adaptar, né? Então, é gratificante quando um adolescente, por exemplo, volta para a escola, né, formal, dentro das unidades, por exemplo, porque a galera lá larga a escola. Se você perguntar para um adolescente de 17 anos, de 18 anos, de 19 anos, ele larga a escola no terceiro ano, né, fundamental, né, no terceiro ano, na terceira série, na verdade, de ensino fundamental, na quarta série, né? Então, a gente tem tempo eles têm um tempo, na verdade, de se reinventar, né? De dar um pontapé fundamental na sua caminhada, para reescrever sua caminhada, a nível que eu já vi muitos adolescentes, muitos depoimentos de adolescentes que disseram: professor, eu precisei vir parar privado de liberdade, né, para concluir a minha escola, para sair com um curso profissionalizante, né, para ter um sinônimo de oportunidade na minha vida, né? Então, e aí vou trazer um outro ponto aqui também, que é dessa questão da poesia, né, do quanto a poesia ela tem um jeito próprio de adentrar os espaços, né? Por exemplo, a gente consegue dizer através da poesia, se for um poema de protesto, por exemplo, coisas que, se a gente fosse falar na linguagem formal, no vocabulário formal, ali no meio de uma conversa, a gente talvez fosse cerceado, né? Fosse silenciado, né? Não que através da poesia a gente não tenha sido silenciado, a gente não tenha havido outras formas de tentativa de silenciamento. Sim, existiram várias no processo, inclusive com nós do Sarau da Onça, inclusive com o nosso grupo de recital Ágape, inclusive no recital individual, né? A nível de a poesia ser política, extremamente politizada, a gente dizer algumas coisas em relação à educação, à segurança pública, à política, né? À conjuntura política atual, e as pessoas disseram: olha, o discurso de vocês é muito bacana, o poema é muito bonito, o trabalho de vocês é fenomenal, mas vamos segurar a relação da educação, vamos segurar o ponto da política, vamos segurar o ponto enfim, né, dos temas mais polêmicos, sobre racismo, sobre, enfim, os estereótipos, e a gente dizer: olha, então procura um outro grupo, procura um outro profissional, né, porque para a gente não dá, né, mudar o discurso, né, cessear o discurso não vai rolar. Ou a outra alternativa é dar um passo atrás e dar dois à frente, fazer o trabalho da melhor forma, fazer as oficinas da melhor forma, né? E é o que a gente tem feito. Eu acho que o trabalho dessa nossa literatura, né, enfim, de tudo que a gente tem produzido nesses últimos anos, tem sido extremamente politizado, extremamente potente, tem sido um ato político de fato, né? E está sendo muito bacana fazer parte de tudo isso. E, enfim, mesmo que infelizmente ainda haja pessoas que utilizem, por exemplo, as plataformas, né, as redes sociais e tudo mais para, enfim, né, para defender esse enorme retrocesso que a gente tem vivido nesses últimos anos aí, né? Mas a gente continua firme aí, né, e, enfim, com essa potência que é a literatura, que é a poesia. Obrigado, Evanilson. As palavras de vocês que trazem muita verdade e relatos de experiência também, né, de alguém que está realmente buscando transformações, né, está na atuação. Me lembra, inclusive vocês citaram, né, me lembra uma frase da Conceição Evaristo, né: a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da casa grande. Exatamente. E sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Ok, que tarde linda, viu? Cheia de emoção e de reflexão, e tudo que a gente precisa nesse momento, né? Pensar, refletir, mas também tocar a alma, não é? Então vamos para mais uma rodada de poesia. Antes disso, eu quero agradecer também
a presença aqui neste sarau do professor Benício, da professora Nancy, do professor Requião, desculpa se eu esqueci o nome de alguém, de todos os alunos da UNEB, das pessoas de outras universidades, da comunidade, não é, dos poetas. Se vocês escrevem os nomes, eu posso falar aqui, né, os poetas que estão aqui presentes. Eu vou pedir agora que Karina publique aqui no chat a lista dos inscritos, porque assim que os nossos poetas declamarem, a gente vai para os inscritos, ok? Então, vamos seguir a ordem da conversa, não é? Jaquinha. Vou trazer um poema, né, Gordiva. A gente fica procurando o que trazer, né, dentro desse cenário. E diante de um contexto em que tantas mulheres vivem transformações sociais no corpo, né, vivem um conflito também nesse lugar. E é um poema também que fala, né, e questiona esse padrão social e faz as mulheres também se auto-refletirem, né, se auto-cuidarem, se auto-amarem, né, nesse setor. As minhas formas fora das normas impostas pelos padrões sociais. As minhas formas fora das normas impostas pelos padrões sociais. As minhas formas fora das normas impostas pelos padrões sociais. Já se olhou no espelho? Olho e me vejo todos os dias. Quantas necessárias vezes for, olhar e ver que lá estou inteira. Com todas as minhas curvas e dobras, quebrando os tabus de beleza. Não abaixo a magreza, mas o meu corpo ela não é e nunca vai ser ditadura da beleza. Amo as minhas curvas, amo as minhas curvas, amo as minhas curvas e os meus tamanhos. Quando abro, fecho os olhos, quando abro, fecho os olhos, quando abro, fecho os olhos, me vejo, me amo, me gosto. Quando abro, fecho os olhos, quando abro, fecho os olhos, no espelho fora dele me encontro. Bela, única, plural, negra, gorda, diva, exprimindo na curva mais bonita do corpo de uma mulher, um amor sem igual. Quando abro, fecho os olhos, quando abro, fecho os olhos, passando toda a mão pelo meu corpo, sentindo toda a proporção da minha sinuosidade, porque o corpo é além do visível, é também intimidade. E mulher não é padrão, é diversidade. Parabéns, lindo. Obrigado, Jaquinha. Potência de poeta. Sandra Liz, por favor. Ok, vamos lá. Eu separei alguns poemas, assim, mais intimistas, mas eu via, ouvindo as recitações de Evanilson e Jaquinha, tão lindas, me inspirou, aí eu mudei agora o poema. A Cor do Amor. Talvez o meu corpo negro não mereça afeto, o carinho tem feições e cor. Mas por que não me disseram? Talvez o meu corpo negro mereça o ódio dos homens, que me veem como um subterfúgio para expurgar sua masculinidade. Talvez o meu corpo negro não mereça o sonho do romantismo, porque ingênua sonhei dentro dos corpos das brancas. Talvez o meu corpo negro nem mereça a minha cabeça, porque penso demais, sonho demais, sinto demais. Talvez o meu corpo negro mereça a dor, a solidão, o deserto, porque a minha cor é uma cor da dor. Não posso querer o amor, não devo sonhar com afetos, não vou exigir mais nada, só a continuidade da minha existência, vazia, solitária, triste, preta, porque minha pele é dor, meu cabelo crespo é dor, meu corpo negro é dor. Esqueça esse tal amor, ele tem cor e não é vermelha.
Muita gente aqui, Sandra Liz, aplaudindo, comentando, né? A gente transformando a dor em poesia, em resistência, em reflexão. Muito obrigado por esse momento, viu? Muita gente aqui aplaudindo, enviando um coraçãozinho. Vocês arrasam, vocês mulheres empoderadas, aqui em Sandra Liz. Antes de Evanilson, assim que Evanilson recitar, nós vamos abrir o sarau para os que estão participando, né, aqui com a gente. Karina vai postar aqui no chat uma lista, né, dos poetas. Ela me passou aqui a seguinte sequência: Sérgio Bahia, Ana Cláudia, Jamile Damasceno, Sueli Santana, Ana Carolina, ok? Essa é a sequência do recital, assim que o Evanilson recitar. Com você, Evanilson. Obrigado, Fábio. Parabéns aí, salve aí, Jequinha, salve Sandra, potência, viu, na poesia. Fábio, o povo está pedindo para você recitar e também eu apoio, viu? Coloque seu nome na lista. Então, esse poema vocês podem acompanhar, tá passando no programa Verso Vivo, né, que é na TVE, né, na TV educativa, né? Então, tá passando nos comerciais, chama Ano Sagrado. 2005, Ano Sagrado. Eu me agarrei na escrita, pus minha vida e me transformei no resultado. Sou verso vivo, tiro preciso, cada linha um desabafo. Na caminhada eu fiz diversos amigos e virei inimigo do Estado, que me questionam por que eu critico tanto. Observe a sua volta e me responda se nossos problemas vocês estão solucionando. Um breve silêncio e ódio na face tenta subverter e distorcer minhas frases, mas não adianta pôr barreiras para me conter. Eu sou poema que não pede licença, simplesmente invade. Soldado nessa guerra, minha arma é a arte. E enquanto na TV a violência é tendência, nós lançamos livros para mudar o foco da audiência, garantindo que podemos pôr em cada página a nossa memória, só que dessa vez a próprio punho, e não apagarão a nossa história. O meu prêmio é pôr a cabeça no travesseiro e sentir que a missão está sendo cumprida, pois a poesia que me salvou também salvou outras vidas. Evanilson, eu fico sem palavras, viu? Eu fico aqui emocionado. Nossa! Obrigado, Fábio. Coração. Sem palavras, viu? Que tarde linda. Calma aí, gente. Nossa. Sim. Então, vamos aos nossos convidados, aos nossos inscritos, né? Se houver tempo, eu não preparei nenhum poema para hoje, o espaço é de vocês, é dos nossos inscritos, né? Mas se houver tempo, eu vou ler um poema meu, ok? Eu gostaria que Karina me passasse a lista, novamente, dos inscritos. Karina, por favor, você me passa a lista. Ok, já encontrei aqui. Sérgio Bahia, com você. Sérgio, não estamos te ouvindo. Sérgio, nós não estamos te ouvindo. Aconteceu alguma... Seu microfone está desligado. Vocês ouvem o Sérgio? Não, ninguém ouve. Sérgio, olha, a gente vai pedir que você tente ajeitar o som aí, talvez o volume esteja baixo, ninguém está te ouvindo. Então, enquanto você se organiza, vou chamar outra pessoa, ok? Ana Cláudia. Você pode se apresentar e recitar. Ana Cláudia. Enquanto a Ana Cláudia não aparece, alguém avisa a Ana Cláudia, por favor. Oi, Fábio. Ana Cláudia? Sim. Pode, o palco é seu. Obrigada, uma boa tarde a todos.
Primeiro eu quero parabenizar o Campus 5, né, pelo aniversário, ao Grupo Teatral Labaraca também pelos seus 10 anos, e a todos que compõem a mesa. Eu não sou poeta, sou só uma leitora. Esse é um poema de Paula Souza, egressa do Campus 5, Letras Vernáculas, com a adaptação da música A Vida é um Desafio, de Racionais MCs. O nome do poema é Meninas Negras. Meninas negras não podem sonhar. Que merda de galinha Meninas negras. Tu sabe que é Novamente. Desculpa, Ana Cláudia, você pode repetir? Não. Alguém ligou o som e atrapalhou. Desculpa. Sem problemas. Meninas Negras, com a adaptação da música do Desafio MC, Racionais MCs. Meninas negras não podem sonhar. Meninas negras não podem se emocionar. Meninas negras não podem amar. Meninas negras não podem ser delicadas. Meninas negras não podem ser princesas, fadas, nem heroínas de quadrinhos. Não são protagonistas de malhação. Meninas negras não podem ser românticas, estudar, tampouco ser intelectual. Meninas negras não têm um cabelo bonito. Meninas negras não tocam piano, não dançam balé e nem cantam com ternura. Mas o que resta para as meninas negras? Cozinhar as delícias da sinhazinha? Pentear o cabelo das Esprit brancas? Servir café no escritório de advocacia? Ou ser amante do... Não, meninas negras não. Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Mas aí, com o passar do tempo, pensei: como fazer 2 vezes melhor, se estamos pelo menos 100 anos atrasados pela escravidão, pelos preconceitos, pelas psicoses, pelos traumas, por tudo que aconteceu. Você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, negrada. As meninas negras? As meninas negras são românticas, sensíveis, bailarinas, fadas rainhas por natureza de vários reinos, estudantes, intelectuais, mocinhas delicadas, vilãs, cantoras, pianistas, protagonistas das suas próprias histórias. Meninas negras podem ser o que quiser, porque elas são únicas, cada uma com uma característica, todas com a mesma ideologia, o direito de serem o que quiserem. Obrigada a todos e uma boa tarde. Ana Cláudia, você é poeta sim, lindo. Parabéns. Sérgio Bahia. Sérgio Bahia, a gente não te ouve, aconteceu algum problema. A gente pede desculpas, mas não estamos conseguindo te ouvir. Sueli. Vixe, já? Já. Eu não sou poeta, nem sou artista, não sou nada, mas eu quero ler um poema aqui de uma amiga minha. Sueli, só um minuto. Só um minuto, Sueli. Só um minutinho. Tá. Só. A gente pede que as pessoas desliguem a câmera para não haver instabilidade na internet, ok? Por favor, desliguem a câmera. Pode ir, Sueli. Você pode fazer isso? Sueli? Oi? Pode ir. Agora? Isso. Negra como as tetravós de lá e as bisavós de cá. Preta, bem preta. Preta no cabelo, na pele, no coração. A enegrecer minha cabeça todos os dias. Da minha árvore genealógica, os galhos negros me interessam. São deles minha beleza e minha riqueza.
para eles quero cantar. São meu porto seguro, meu abraço. Suas histórias preciso contar, para refazer, revelar. Preta eu sou, Jovina Souza. Obrigada. Boa lembrança, uma grande poeta do Recôncavo, Jovina Souza, uma pessoa incrível, boa lembrança. Muito obrigado, Sueli. Sérgio, é tão sugerido aqui que você tire o fone, talvez resolva, não é? Enquanto... não conseguimos ainda. Jamile Damasceno. Ok? Olá, estão me Oi, ouvindo bem? Jamile. Se sinta à vontade. Pode Bom, mandar sua poesia. boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu me chamo Janiele Damasceno, eu sou estudante do 5º semestre de Pedagogia da UNEB Campus 11 de Serrinha, e meu poema ele é intitulado Poetizando Minha Pretitude. Sou mulher, sou negra, tenho orgulho da minha cor, amo meus traços físicos, admiro-os com muito amor. Esses olhos negros brilhantes parecem um céu estrelado, ainda casam certinho com esse cabelo cacheado. Minha descendência é bela, minha mãe é uma princesa, minha avó é uma rainha, faço parte da realeza. Porém, nessa sociedade, sofremos anulação social. Quando um negro ascende, não é noticiado no jornal. Preta, muitos elogiam teus traços, só para tentar te agradar. Mas é só tu virar as costas e começam a criticar. Esses teus lábios grossos chamam teu cabelo de duro, tudo é mais difícil quando se é escuro. Mas te lembra, preta, de toda a tua ancestralidade, de todas as lutas do teu povo contra toda iniquidade. Sendo sincera, às vezes cansa. Presenciar algumas situações me faz perder a esperança de que exista mais respeito e ocorra uma mudança. Eu poderia desistir, mas prefiro resistir. Nenhuma luta é em vão. Teu preconceito não vai vencer, não. Sigo na luta e enfrento a dor de ser quem sou e da minha cor. Tenho orgulho de ser assim, pois sou continuidade daquelas que vieram e lutaram antes de mim. Obrigada a todos. Lindo! De quem é o poema? Desculpa, eu não ouvi a autoria. É da minha autoria. Olha, parabéns! Obrigada. Parabéns! Obrigada. Sérgio, você já consegue? Já? Ana Carolina. Gente, a gente encerra as inscrições aqui, porque não vai haver tempo para muitas pessoas. Me desculpem, mas a gente encerra as inscrições aqui. Ainda tem Ana Carolina, Josenilton e Jean de Souza. Já? Ei, som. Já, Carol. Som. Agora tá ouvindo? Agora ouve. Ouve, Sérgio. Deixa Carol recitar, que em seguida é você. Ok, valeu. Agora... Olha, isso não estava no script, viu? Eu não estava inscrita, não, mas vamos lá. Eu vou recitar um poema que eu escrevi em diálogo com o Djaquinha. O Djaquinha é Desmoda Verão. E assim que ela postou no Facebook, ela me inspirou a escrever outro, que está no livro Poesia na Veia, que ainda está no prelo e foi prefaciado pela professora Cineia Teles. Corpo de Verão, para Jaquinha Nogueira. Tem um corpo de verão, seja o corpo do verão. Exiba o corpão dentro ou fora do padrão. Seja o próprio verão, em frescor, fragor e calor. Seja água, seja ar, seja fogo, seja terra. Fluida, leve, incandescente, firme. Seja a vibração das ondas altaneiras, seja o infinito do mar sem fronteiras. Seja nutrido, seja colorido, seja alarido, seja a negação do despótico não. Viu, mulher?
Viva o verão que você é, Ana Carol Cruz. Desculpe, foi porque eu estava lendo no computador e passando as páginas, falhou aí na declamação. Parabéns, Carol, nossa colega, poeta. Sérgio. E agora? Estão ouvindo direitinho? Agora estamos ouvindo, agora sim. Então vamos lá. Parabéns a essa mesa incrível, essas duas guerreiras aí, Sandra e Jaque, queridas, e o guerreiro Evanilson, orgulho da nossa Sussu, viu? E o coloque todo que eu estou assistindo e estou amando, viu? Todas as mesas eu estou participando aí. Vamos embora. Meu cordel que se chama O Gigante Acordou? Será? Vamos lá. Meu povo, eu voltei no cordel tão aprumado para fazer o meu papel e dar o meu recado. Pois minha sina sempre foi do povo tá sempre do lado. Se o gigante acordou, baialista nunca dormiu. Assim como as comunidades que costuram todo o Brasil, que sofrem com genocídio de jovens negros a mais de 1000. Como diz Gonzaguinha, que eu gosto de ouvir, o copo está cheio, não dá mais para engolir, e assim que a nação brasileira logo vir. Mas digo que a revolta que hoje tomou o Brasil, essa aí já começou há muito tempo e tu não viu, resistindo a muitas coisas, filho destas mães gentil? Contra o tal Feliciano, safado sem vergonha, contra a tal cura gay, essa ideia tão medonha, que reforça o discurso de pureza que ele sonha. Contra a tal intolerância religiosa que ameaça, invadiu a Câmara de Vereadores na praça, o povo do candomblé, revolta do atabaque levante feito na raça. As ocupações indígenas contra os latifundiários, cobrando com juros o roubo do bando de mercenários, que historicamente exterminou índios lendários. Apesar de se mostrar movimento ainda imaturo, vale a pena mesmo lutar pelo futuro e aprender com os erros para encarar o jogo duro. Ainda mais com uma polícia preparada só para matar e para cada vez mais não entender o popular. E pôr o poder do Estado sobre o povo a chorar. Muito obrigado, valeu, parabéns a vocês. Muito obrigado, Sérgio. Muitos aplausos aqui para você. Muito obrigado. José Newton. José Newton. José Newton não está. Jean. Jean é o último. Opa, desculpe. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos sim, ouvindo bem. Opa, desculpe, foi um problema da internet. Caindo e voltando o tempo todo. Eu sou o José Newton, sou aluno, sou mestrando aí de Prof. Letras. Parabenizo a todos pelo evento, foi um evento muito bom mesmo. Para a gente adiantar, minha poesia tem o nome de Liberdade Despendida. Ela foi escrita em 99. Há muito tempo fui escravo da vida. Hoje vivo fugindo da escravidão do amor. Quando penso, fico com medo da minha ida, pois só quem geme é quem sente dor. Liberdade é pensar na minha gente. Liberdade é pensar na minha cor. Gente sofrida dos brancos, brancos que nunca pensou em dor. Penso na corrente que me prende. Penso no pelourinho que geme. E mais, penso naquele ser superior. Meus gritos são fortes, meu corpo é negro. Minha gente é pobre e eu sou preto. Preto de sangue, de raça, de carne. Sangue igual ao seu, raça igual à sua. Carne? Quando me recordo, só me vejo amarrado, acorrentado, ensanguentado, por causa da minha cor. Senhor, chega de me bater. Se não sabes, mas hoje eu posso viver. Se não sabes, hoje sou livre. Já sabe disso. Todos já sabem disso. Só falta você. Obrigado. Obrigado. Muita gente aqui aplaudindo também. José Newton, parabéns. Jean. E com Jean a gente encerra.
Depois tem mais uma rodada dos nossos convidados, ok? Jean. Jean quer recitar? Não te ouvimos. Jean, não te ouvimos. É uma pena, Jean, mas nós não estamos te ouvindo. Caso você consiga, você faça contato, ok? Eu vou pedir agora que... estamos nos últimos momentos. Eu vou pedir agora que... quem está com a câmera aberta, por favor, fecha para a internet não ficar estável. Eu vou pedir que Jaquinha, Sandra Liz e Evanilson façam seus agradecimentos e recitem seu último poema. Não vai dar tempo de eu recitar o meu, gente. Tá, eu vou ler um poema aqui para vocês. Até cansar o cansaço. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Eu batalho para ficar bem todo dia, mas, de repente, como um inseto, o preconceito entra pela janela e invade a minha casa, sorrateiro. Ele se senta no meu sofá, em forma de padrasto, e vomita uma piada cuja graça seria rir de um pobre velho, banguelo e bêbado, que tropeça nas palavras por ser analfabeto. Ele para ao meu lado, em forma de colega, e me constrange com um vídeo em que a graça seria rir de uma mulher amarrada em sua casa para o esposo ter sossego, este cravo do jardim real. Ele deita na minha cama, em forma de mulher, e me faz um desacato, dizendo que só vê beleza no homem louro de olhos azuis. E a mim, homem negro, diz que sou exótico. Eu batalho todo o tempo para ter paciência e seguir em paz a minha caminhada, com os meus, sem me contaminar. Há cansaços ao me deitar. Quantas palavras mais terei que desperdiçar? Quantas ausências ainda terei que distribuir? Quantos equilíbrios mais terei que gastar? Quantos amanhãs terei que esperar? Há cansaços em meu caminhar. Mas é preciso continuar, até cansar o cansaço, até o cansaço se renovar, na aposta do dia que está por vir. Mas é preciso continuar. E, ao tomar a sopa de memórias, angústias e dilemas, aprender a saborear os goles de vida. É isso, gente. Maravilhoso! Muito obrigado. Sim, então agora, última rodada, agradecimentos e poema. Evanilson. Evanilson. Oi, Fábio. Nossa última rodada, Evanilson, ok? Você faz seus agradecimentos e já manda seu poema. Ok, tá certo. Primeiro, agradecer a você pelo convite, você, Jaquinha, por ter intermediado esse convite. Agradecer a todos e todas que participaram dessa live conosco, né, que fortaleceram, que perguntaram, enfim, que se emocionaram junto conosco, né. Agradecer a Sandra, agradecer a Jaquinha, agradecer ao NEB pelo convite e parabenizar mais uma vez pelos 40 anos, né. Vida longa ao NEB, vida longa à Poesia Marginal. Aproveitar e convidar também todos vocês, né, todas e todos a participar, a seguir lá o Instagram, @Evanilson Alves, né, o Facebook Evanilson Alves, né, segue lá o Sarau da Onça também, dá uma curtida na página do Facebook, né, acompanha o trabalho, segue aí Sandra também, segue Jaquinha, né, vamos fortalecer aí, né, uns aos outros, que isso é importante pra caramba, tá bom? A poesia de fato salva vidas e, enfim, que a gente siga salvando as vidas e transformando, né, a realidade à nossa volta. Eu vou deixar um poema para vocês que eu fiz, falando dos adolescentes que estão privados de liberdade, que eu atendo na Fundade, e diz assim: cada um traz consigo traços de um passado. Alguns são marcados por perdas que lhes fizeram revoltados. No percurso, violência, ódio, rancor. Raridade é confiar em alguém ou demonstrar afeto, amor. Muitos não tiveram infância, amadureceram desde cedo, sem estrutura familiar e traumatizados por inteiro. É difícil manter o equilíbrio
e o otimismo nessas condições, ou até mesmo falar em razão, se nem puderam expressar suas emoções. De onde vieram desconhecem políticas públicas. A única mão estendida foi do crime, não me viu de alta ajuda. E a sociedade julga, cumprindo bem o seu papel. É mais fácil encarcerar do que prevenir para que esse jovem não se torne um réu. As paredes em volta abriga corpos de histórias que talvez nunca venham à tona. Mas por mais que estejam privados, não deixam de dizer ao mundo quanto ainda sonham. Na mente lembranças e memórias que jamais vão esquecer. A saudade aperta e as lágrimas já não podem conter. Nesse mar de tristeza, às vezes a única saída se encontra numa pequena ilha. Nada traz mais felicidade do que receber depois de um tempo a visita da família. O abraço de um pai, o amor de uma mãe, o sorriso de uma filha. Faz desaparecer naquele instante a frustração e a solidão da medida socioeducativa. Sentenciados, eles compreendem o sentido real de causa e efeito, quando percebem que só depois de privados são garantidos alguns direitos. O acesso à saúde, à cultura, educação e até mesmo respeito. E por mais que pareça improvável, privados em muitos casos conhecem o afeto e o apreço. No combate ao racismo e sistema falido, eu estou munido de arte. Poesia é instrumento de transformação e ato de liberdade. Muito obrigado a todas e todos. Contem sempre comigo, tá certo? Sou um parceiro de vocês aí. Quando tudo isso passar, né, quem quiser chamar para fazer um trabalho, uma escrita com uma oficina criativa de poesia, um bate-papo, uma roda de conversa, enfim, pode chamar que eu estou aí à disposição. Tamo junto. Obrigadão, Fábio. Obrigadão, Jaquinha. Obrigadão, Sandra. Obrigadão a todos vocês. Evanilson, muito obrigado de coração pela generosidade de participar do nosso sarau. Jaquinha Nogueira. O que é falar depois de Evanilson, né? Evanilson é uma pessoa que me inspirou, né, junto com o Grupo Ágape, né, era um grupo de sarau itinerante que faz parte também do Sarau da Onça. E uma vez eu no Fala Escritor, no Shopping Guatemi, eles recitando, né, me trouxe essa inquietação, né, junto com o Maca e outros, e um dia fez nascer, né, o meu sarau. E como eu digo que as coisas estão ligadas, né? Esses 40 anos da UNEB, minha mãe fez parte da primeira turma, né, da UNEB, na época que era Ciências Sociais e outro curso, acho que era Letras. E eu vim fazer parte dessa história depois, que tanto transformou a minha vida, né? Tantos professores passaram pela minha trajetória, mas em especial eu tenho muito Sueli Santana, Ana Carol Cruz, que um dia também me disse que era poema, né, o que eu escrevia, e também me insere também nesse circuito literário com a Confraria Poética Feminina e outros setores. E também Fábio, né? A minha pesquisa de mestrado surge também a partir de uma provocação no curso dele, em uma conversa, quando ele fez um trabalho aí na UNEB com curso de extensão, né, sobre poesia, me chamou para falar de performance, e eu trouxe um pouco da minha experiência, daí surge, né, o meu trajeto de pesquisa no mestrado. Então, quanto tudo isso é importante e às vezes influencia a nossa trajetória, e vocês não sabem ou não se dão conta, né? Sem falar, da UNEB sempre me abriu espaços para que eu fizesse meus saraus, para que eu trouxesse a poesia e falasse um pouco desse universo. Então, só tenho a agradecer e dizer o quanto eu sou feliz em fazer parte dessa história, o quanto me sinto privilegiada de estar aqui, representando também tantos estudantes e tantas vozes que passaram por aí. E, para finalizar, eu trouxe o poema que eu gosto muito de recitar, que chama Posso, que fala justamente de poder, fala do empoderamento feminino, mas também fala da possibilidade de todos nós de se reinventarmos e de chegarmos aonde quisermos, né? Acho que em um momento também de pandemia, onde os sonhos eles são tão afrouxados, é momento da gente repensar, né, e se acolher, né, nessa nova trajetória que a gente passa a enfrentar nesse momento, que a gente precisa de afeto, precisa de acolha. Então, se a poesia me salvou, né, e me faz salvar outras vidas, às vezes com poemas, às vezes despertando para um assunto, ou para um poder, um abraço, uma escrita, que ela possa também despertar vocês que estão aí participando desse evento. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Não pode o quê? Se calar, ver a vida passar e não viver? Pode ou não pode? Não pode o quê? Deixarem tirar de mim o meu poder, esse de ser mulher, de sermos o que quisermos ser.
Pode ou não pode? Pode ou não pode? Epa, eu posso. Eu posso sim fazer o que eu quiser de mim. Ser tantas sem deixar de ser eu. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Posso tudo. Basta eu me permitir. E além do espelho atravessar meu próprio avesso, me conhecer. E se não for o melhor de mim, eu hei de me encontrar no desbravar desse mar daqueles que eu sou e que ainda posso ser. Dona de mim e do meu viver. Posso, 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 posso sim. E você também pode, mulher. Não existe em se conhecer e verás o mundo estremecer. Seja você. Esse é um poema que fala de empoderamento feminino, que fala do poder das mulheres, mas que ele também acolhe os homens, né? E seja um abraço no sentido desse momento em que a gente precisa se reinventar e se enxergar de outras formas. Então, fica o meu abraço poético para vocês e muito obrigada por essa mesa lindérrima. Obrigada, Fábio. Obrigado a você, Jaquinha. Você é uma querida e nosso orgulho. Sandra. Ok. Eu gostaria de agradecer pelo convite, né, Fábio. Quando ele me fez esse convite, como eu ainda estou tateando nesse lugar de poeta, então eu pensei muito, né, assim, de estar aqui falando como poeta, não era um lugar muito confortável para mim, né, eu tinha medo, na verdade, como eu falei, do peso do nome poeta, mas foi lindo, foi encantador, é lindíssimo ouvir Evanilson, é lindíssimo ouvir Jaquinha, né, é lindíssimo ouvir Fábio, então foi um momento, assim, de muita grandeza, sabe, a gente sai com a alma engrandecida. E queria agradecer também aos amigos que estão aí, né, que vieram fazer essa rede de afetos, né, emanando energias positivas, e parabenizar o NEB, que para mim, como eu pontuei no início, foi um campus de transformação, né, de transformação desse eu, né, o que eu sou hoje, se hoje eu acredito no meu potencial enquanto uma mulher, que eu posso alcançar vários lugares, a UNEB com certeza tem uma contribuição significativa, né, professoras Sueli, Carla de Quadros, Cineia, Deiji, né, que foram minhas professoras na época, elas têm grandes contribuições nessa mulher que eu me tornei. Então, eu agradeço imensamente, parabenizo esse campus por ele estar formando tantos sujeitos, né, colocando no mercado tantos sujeitos que pautam principalmente no material humano. Né. Eu vou ler o poema Quando Minha Cor Me Prostituiu, que dos meus poemas é, assim, o que eu mais gosto, né, e traz uma experiência, como eu pontuei também em minha fala, que eu tive com o Uber. Vamos lá, o poema. Quando minha cor me prostituiu, em tons cortantes, uma preta gritou. Pareço uma prostituta? Rasgou-se em gritos e suplicou respostas. Assemelho-me a uma prostituta? A imagem havia perfurado sua pele e atravessou suas entranhas como veneno. Percorreu todo o seu corpo. No espelho, refletida, viu a prostituta, com batom forte e olhar triste. Perfurou o espelho com seus olhos indagantes. Há uma prostituta dentro de mim que vende prazer por qualquer tostão? A de dentro do espelho a encarou com um pesado silêncio. Ausente de respostas, gritou menos e chorou compulsivamente, como se algo nela morresse naquele instante. Talvez a de dentro, talvez os desejos, ou talvez a alma se retirasse inteiramente daquele corpo vil e impuro. Então, com esse poema de protesto, né, da mulher negra que eu sempre vi, sempre hipersexualizada, eu encerro minha participação e agradeço imensamente a cada um de vocês, né, que contribuiu, que nos ouviu, que comentou. Então, muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer imensamente. São 2 horas que nós estamos aqui, vivendo poesia, refletindo, né? A poesia tem esse poder de nos conectar, né? De promover esses encontros incríveis, fantásticos. Eu agradeço a João pela promoção desse evento, aos professores do departamento, a toda a comunidade do Recôncavo, a todo mundo que apareceu, né?
como diz o poeta, é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Essa tarde nós fizemos nascer flores no asfalto, flores nas ruas, né? Nós fizemos mágicas aqui, né? Eu quero agradecer imensamente, um grande abraço para todos, espero uma outra oportunidade para que a gente se encontre. Beijos, abraço afetuoso no coração de vocês e até a próxima. Tchau, gente.